Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando o nosso espírito e a nossa fé. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Roberta Lima, missionária, escolhida e levantada por Deus para estar auxiliando você nesse processo de conhecimento da Bíblia, onde vai estar aqui edificando a sua fé e o seu espírito, tá bom? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 1, que fala assim: E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estar aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estava descendo do monte, Jesus mandou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres de lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? O homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca meu filho, joga-o no chão e começa a espumar e a ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que tinha muita gente que estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino, saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Então eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar.
Quem é mais importante? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando, disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor recebeu uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós os proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá sua recompensa. Jesus continuou: quando esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para esta pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma mão só do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. E se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter 2 olhos e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês, mesmo, e vivam em paz um com os outros. Somente até aqui. Aqui Deus está instruindo seus discípulos a exercer a função deles, indiretamente. Entende? Só que muitas das vezes, os próprios discípulos não entendiam o que Jesus falava. Por quê? Porque eles estavam na carne. Eles não estavam no Espírito. Então, para a gente entender o que Deus quer que a gente entenda da Bíblia, precisamos estar no Espírito. Precisamos procurar o Senhor e desenvolver um relacionamento com Ele para o nosso Espírito ser despertado. Deus é Espírito. Então, para a gente entender as coisas de Deus, que é Espírito, o nosso Espírito precisa estar despertado. Entende? Por isso que muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia. Por quê? Porque está na carne. Ou seja, não é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Pode até ter a intenção no coração de ter relacionamento com Deus, mas ainda está na carne. E a gente só consegue despertar o nosso espírito mediante o relacionamento com o Senhor. Ou seja, fidelizando a Ele, procurando Ele, entende? Buscando nele. Com o tempo, gradativamente, o próprio Senhor vai despertar o seu espírito e você vai começar a entender o que a palavra, as Escrituras quer falar contigo. Tudo isso acontece mediante a fé que você exerce em Deus. Mediante a fé que você acredita que aquilo ali que você está fazendo para o Senhor vai acrescentar na sua vida e no seu relacionamento com Ele. Então a fé também age junto no seu relacionamento com o Senhor. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar como que devemos agir perante a Ti. Nos ajuda a colocar em prática, Pai, tudo que nós lemos, para a gente ficar cada vez mais parecidos contigo. Paizinho, nos dê corações mais obedientes ao Senhor, para andarmos conforme a Tua vontade, a Tua palavra nos ensina. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você vai ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.